Maria Eduarda, aluna da ETEC de Montemor e uma das autoras do projeto Respira essa Ideia, junto com meus colegas Luiz Felipe e Lucas Inácio. Para começarmos, a nossa ideia surgiu durante as aulas de metodologia científica. Nosso objetivo era entrar em uma feira científica. Assim veio a pergunta: como podemos fazer isso e o que fazer? Em busca de um tema para o nosso projeto, fomos atrás do nosso professor Ronei. Ele nos disse para trabalhar com algo importante e próximo de nós. Isso abriu nossos olhos e pensamos: o que está mais perto de nós do que o ar que respiramos? E o que tem a mesma importância do que ele? Em mente, fomos atrás de desenvolver um projeto com base nisso. E, com a ajuda do nosso orientador Fabrício, tivemos a ideia de desenvolver um sensor para medir a qualidade do ar. Mas não apenas isso, ele é um sensor que mede raios UV, umidade e temperatura. Para seu desenvolvimento, decidimos que usaríamos 4 sensores principais. o MQ135, que capta gases poluentes como monóxido de carbono, amônia e benzeno, comuns em locais fechados. O DHT-22, que mede a temperatura e a umidade, que são 2 fatores que influenciam na propagação de micro-organismos. E o GY-GUVA S12SD, que detecta a intensidade de radiação ultravioleta, importante para áreas externas, e para saber quando há excesso de exposição solar. E a base da estrutura foi feita de MDF. Esse daqui é o resultado de como ficou o nosso sensor. Ali pronto, nós os testamos em 3 ambientes distintos. Primeiro testamos na sala de aula e pudemos concluir que o índice de ultravioleta é baixo. A umidade chega a 70% e a temperatura fica a 24 graus. Depois vamos testar do lado de fora, no sol e na sombra. Analisando o primeiro resultado, concluímos que no sol os raios ultravioletas estão entre 8 a 10, que significa que está muito alto, enquanto na sombra está de 3 a 5, mostrando que está médio, enquanto os outros dados, como a umidade, temperatura e gases, apresentam poucas variações, como mostrado na imagem. Nas aulas de física, fomos do lado de fora da escola, onde o sensor GUVA pudesse estar exposto ao sol, e o professor nos explicou sobre os raios UV, sua importância, como nos afeta e como devemos nos proteger. O sensor MQ135 detecta gases como metano, fumaça e até álcool. Ele pode deixar as aulas de química muito mais práticas e interessantes, mostrando que reações químicas liberam gases e discutir sobre a poluição do ar. Já o sensor THT-22 mede a temperatura e a umidade do ar e pode auxiliar nas aulas de geografia, trazendo mais exemplos para as aulas e para os alunos, usando o sensor para medir a temperatura e a umidade em diferentes momentos do dia e comparar com a previsão do tempo. Desenvolver esse sensor nos fez entender melhor a importância da qualidade do ar, da radiação solar e dos fatores climáticos. Muitas das vezes passam despercebidos, mas afetam diretamente nossa saúde e nosso bem-estar. Além disso, conseguimos aplicar o que aprendemos em diferentes disciplinas, como a física, química e geografia, tornando o aprendizado mais prático e significativo. Ver nosso protótipo funcionando na sala de aula, sendo útil para os professores e despertando a curiosidade dos colegas foi uma experiência muito gratificante. E aqui estão algumas opiniões de alguns professores da ETEC de Montemor de como eles poderiam usar sensor em algumas matérias e como seria importante. Respira essa Ideia é um projeto científico interessante para as aulas de química, pois a gente consegue ver ali com o sensor que vai medir a quantidade de CO2 a parte de equilíbrio químico e as reações, como que varia quando eu altero a quantidade de CO2 na qualidade do ar e como que eu tenho a influência disso na prática. Com esse sensor a gente consegue ver isso em parte prática e aí os alunos vão conseguir ver em algumas simulações como que isso acontece quando eu tenho uma área que tem uma quantidade de carro maior, que vai jogar mais CO2, como que a qualidade do ar vai modificando. Também, quando a gente fala de um sensor que vai medir a umidade, a gente consegue ter na prática, para o aluno entender ali, quando a gente tem determinadas épocas do ano em que a umidade cai, por que ele não pode fazer atividade física? O como que isso interfere? E mais importante, é como que ele poderia fazer na parte experimental, visualizar isso. Como que se eu simular uma situação em que eu aquecer a temperatura, eu posso interferir na umidade do ar e na qualidade do ar. Além da gente poder ver na parte de frequência, quando a gente fala das radiações aí, um sensor que mostra as ondas ultravioletas,
o quanto que isso interfere no ambiente, tanto em materiais sólidos quanto nos próprios organismos. A gente fala muito da questão do câncer de pele que pode ser atacado, mas como que uma onda pode gerar um câncer de pele? Como que ela vai interferir no organismo? Com esse sensor a gente consegue observar isso e o aluno ter essa dimensão de que dá para a gente calcular mesmo que eu não enxergue essa onda. Então são todos esses fatores que a gente pode usar aí com esse projeto. Bom dia! O projeto Respira essa Ideia, ele calcula o UV, a temperatura e a umidade relativa do ar. Durante o meu tempo na faculdade, essas unidades, essas grandezas, nós precisávamos calcular, olhar em sites para poder fazer os experimentos. É um projeto simples que vai ajudar muito na orientação dos alunos em experimentos. É isso. Fala, tudo bem? O projeto Respira essa Ideia desenvolveu um equipamento interessante que pode ser utilizado em aulas de biologia, como, por exemplo, a medir a taxa de fotossíntese em planta referente ao aumento ou diminuição da temperatura, ou também a taxa de respiração em animais pelo consumo e liberação de dióxido de carbono em ambientes controlados. E essa foi a apresentação do nosso projeto Respire essa Ideia. Muito obrigado pela atenção.